Hoje nós abrimos esta edição falando de um assunto que saiu da avenida e entrou direto no radar da Justiça Eleitoral. O desfile da Acadêmicos de Niterói não foi apenas espetáculo, foi política, foi símbolo, foi narrativo. E quando a política entra no carnaval em ano eleitoral, o que era fantasia vira pólvora. A escola levou para a avenida um enredo centrado em Luiz Inácio Lula da Silva. Vida, obra, trajetória, superação, número 13, ecoando no samba enredo, referências visuais facilmente associadas ao PT. Em alguns momentos, críticas e caricaturas de adversários. O que, para uns, foi homenagem legítima. Para outros, foi campanha antecipada, disfarçada de cultura popular. E é aqui que a história começa a ficar interessante, porque não estamos falando apenas de gosto artístico, estamos falando de possível propaganda eleitoral antecipada. Estamos falando de uso indireto de estrutura financiada com recursos públicos. Estamos falando de isonomia, palavra-chave no vocabulário da Justiça Eleitoral. Igualdade de condições entre candidatos. A oposição reagiu rápido. Representações foram anunciadas. Questionamentos chegaram ao Tribunal Superior Eleitoral. O argumento central que o conjunto da obra ultrapassou a linha da homenagem cultural e entrou no território da promoção eleitoral. Vamos organizar as peças. Primeiro ponto: propaganda antecipada não precisa necessariamente de um vote em a jurisprudência evoluiu. O tribunal já analisou contextos em que símbolos, slogans e mensagens implícitas foram suficientes para caracterizar irregularidade. O que pesa não é só a palavra explícita, mas o efeito no eleitor. Segundo ponto: a repetição do número 13 no samba, elemento historicamente vinculado ao Partido dos Trabalhadores, isoladamente, pode ser coincidência narrativa. No contexto eleitoral, pode ser reforço de marca política. E marca política, em ano pré-eleitoral, é ativo estratégico. Terceiro ponto: a ridicularização de adversários. Houve menções indiretas ao campo bolsonarista e referências que remetem a Jair Bolsonaro. A crítica política é legítima, mas quando inserida num evento de grande audiência, financiado com verbas públicas indiretas, a discussão muda de tom. E aí surge a pergunta inevitável: quem poderia ser responsabilizado? Em tese, 3 polos podem ser acionados. Numa representação, o próprio presidente, o partido e a escola de samba. Tudo depende da tese jurídica construída. Se houver entendimento de coordenação ou benefício eleitoral direto, o espectro de responsabilização se amplia. Mas há um detalhe que alterou o cenário. A contenção, relatos indicam que havia expectativa de presença mais ativa do presidente e da primeira-dama. A decisão de reduzir protagonismo institucional foi interpretada como tentativa de mitigar risco jurídico. Isso não elimina questionamentos sobre o conteúdo do desfile, mas atenua a narrativa de uso explícito da máquina pública. E aqui entramos na parte mais delicada: o precedente. Se já analisou situações semelhantes em contextos festivos municipais, entendendo que homenagem pode sim configurar propaganda antecipada, dependendo do conteúdo e da circunstância. Não é a primeira vez que festa popular cruza com direito eleitoral. E é exatamente por isso que o julgamento desse caso, se avançar, pode ecoar até 2026. Imagine o seguinte cenário: prefeitos homenageados em festas regionais, governadores exaltados em eventos culturais, candidatos transformados em tema de micareta. Se o tribunal disser que está tudo dentro da liberdade artística, abre-se uma porteira ampla. Se disser que houve irregularidade cresce
um freio que afetará manifestações culturais em todo o país. Esse é o dilema, porque carnaval não é palanque tradicional, não há horário eleitoral gratuito na avenida, não há pedido formal de voto, mas há exposição massiva, a emoção coletiva, a narrativa simbólica poderosa e política moderna é feita justamente disso. Símbolo, imagem, repetição, identidade. Outro ponto sensível é o financiamento. As escolas recebem recursos públicos dentro de políticas culturais estruturadas. Isso é regra, não exceção. A questão jurídica surge se houver direcionamento indevido ou contrapartida política. Até o momento, não há prova concreta nesse sentido, e sem prova, não há abuso de poder econômico, mas a simples suspeita já alimenta o debate. A diferença entre propaganda antecipada e abuso de poder é fundamental. A primeira pode gerar multa, o segundo pode gerar consequências muito mais graves, inclusive inelegibilidade. Só que abuso exige robustez probatória, fluxo financeiro, conexão clara entre recurso e benefício eleitoral. E aqui entra outro fator que aumenta a tensão: o ambiente institucional. O se já viveu ciclos de alta pressão política, decisões envolvendo candidaturas presidenciais recentes dividiram o país. Qualquer julgamento agora será lido sob lente ideológica. Se houver punição, haverá discurso de perseguição. Se não houver, haverá discurso de complacência. Não existe neutralidade percebida em ambiente polarizado. Por isso, o tribunal tende a agir com extremo cuidado técnico, fundamentação detalhada, análise de contexto, comparação com precedentes. A Justiça Eleitoral sabe que o que decidir agora não resolve apenas o carnaval. Define parâmetros para a próxima eleição presidencial e para as eleições municipais que vêm no pacote. E há uma questão ainda mais ampla. A campanha difusa, a legislação, foi pensada para santinho, comício e horário eleitoral. Hoje, a política acontece em meme e em show, em festival, em desfile. A fronteira entre cultura e campanha ficou nebulosa. A pergunta não é só se houve propaganda antecipada. A pergunta é se o sistema está preparado para lidar com propaganda, que não se apresenta como propaganda. Se o tribunal entender que o desfile foi mera manifestação cultural, o recado será claro: homenagens são permitidas, desde que não haja pedido explícito de voto. Isso ampliará o espaço para narrativas políticas em eventos culturais. Se entender que houve extrapolação, o recado também será claro. Símbolos partidários e ataques a adversários em eventos massivos podem configurar vantagem indevida. Percebe como qualquer caminho gera consequência? E talvez essa seja a parte mais importante para quem está acompanhando. Não se trata apenas de Lula, não se trata apenas de Bolsonaro, não se trata apenas do número 13 ou de alegorias específicas. Trata-se de como a democracia brasileira vai lidar com a interseção entre espetáculo e disputa eleitoral. O carnaval sempre foi espaço de crítica política, de sátira, de comentário social. Mas ano eleitoral muda o peso das coisas. O que em outro contexto seria apenas irreverência pode virar argumento jurídico. No fim das contas, o que veremos nos próximos meses não será apenas um julgamento sobre um desfile. Será um teste de estresse do modelo eleitoral brasileiro. A Avenida virou laboratório jurídico. E agora eu te pergunto: você enxerga essa situação como homenagem legítima ou como campanha antecipada, sofisticada? A Justiça Eleitoral deve impor limite rígido ou preservar ao máximo a liberdade cultural? Comenta aqui embaixo. Esse debate não termina na Sapucaí. Ele começa ali e pode definir o tom de 2026. Se você quer continuar acompanhando análises profundas,
sem simplificação rasa e sem torcida organizada. Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque o próximo capítulo dessa história não vai acontecer no sambódromo, vai acontecer nos tribunais. E quando acontecer, a gente vai destrinchar cada detalhe.